paz do Senhor aos irmãos, a todos os ouvintes que estão ao alcance dessa minha voz. É mais uma noite de um culto online, onde nós estaremos trazendo uma mensagem da parte do Senhor para o coração dos irmãos. Vamos, irmãos, fazer uma oração? Senhor Deus de paz, Deus fiel, estende as tuas mãos, manifesta, Senhor, a tua glória e o teu poder. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Toma, Deus, a direção das nossas vidas, Senhor. E fala, Deus, conosco mais uma vez, como tu já tem falado conosco. Amém e amém, Jesus. Vamos meditar, irmãos, no livro do Êxodo, no capítulo de número 15, que é o Cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Irmãos, nós estamos lendo uma passagem muito conhecida, que se fala sobre a travessia do povo de Deus. Eles atravessam o mar. Os irmãos sabem muito bem que atrás vem, irmãos, o exército egípcio, o exército de Faraó, e na frente, irmãos, está o povo de Deus caminhando pelo deserto. E chega um certo ponto deste caminho, deste povo, que eles encontram, irmãos, o mar à sua frente. Então eles estão sendo seguidos e perseguidos pelo povo egípcio, e agora eles encontram o mar à frente. Vale a pena ressaltar que havia outro caminho para que eles pudessem ir. Mas Deus não deixou que eles fossem por outro caminho, para que não encontrasse o exército dos filisteus, irmãos. E encontrando esse exército, eles não se desanimassem devido à guerra e quisessem voltar para o povo do Egito, lá no capítulo 13. Versículo 17, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne-se ao Egito. Então Deus os conduz por esse caminho, irmãos. O anjo de Deus vai adiante deles. Então agora eles encontram uma grande dificuldade, que é o mar que está à frente dele. Então, o que fazer, irmãos? Como sobreviver se atrás tem um exército potente, na frente tem um mar intransponível? Então, o que fazer? Que situação angustiante. Moisés está angustiado, irmãos, porque ele é o condutor deste povo e ele percebe que há uma grande dificuldade. Ele percebe que há uma grande luta. E agora ele não sabe como vencerá essa grande luta. E eu estava meditando nesse texto, irmãos. E eu e você, neste momento tão tenebroso que nós estamos vivendo, quantas lutas nós temos passado. Irmãos que têm perdido o emprego,
gente que tem perdido o salário. Então, muitas lutas simultâneas estão acontecendo nesse exato momento. Gente preocupada, gente com medo da doença, que é o que está atacando agora, que é o Covid-19. Se não sabe se vai trabalhar, se não trabalhar não tem o dinheiro para se sustentar. Então, é uma situação difícil, é uma situação extremamente de dificuldade. E parece que esse povo também estava numa situação extremamente de dificuldade. Será que a gente deve voltar para o Egito para continuar lá sendo escravo? Era melhor lá. A vida era difícil, mas talvez fosse melhor lá. O pensamento deles. Mas, e agora? A gente está aqui, aonde vai ter tanto sepulcro, tanto cemitério para enterrar gente? Porque agora a gente vê um mar na frente. Então os irmãos percebem que eles estão na mesma situação, tentando preservar a vida que para nós ela é de tão preciosa. Mas diz o texto bíblico, irmãos, no capítulo de número 14, e no versículo 19, a partir do 19, que e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele, também com a coluna de nuvem, e retirou-se de diante dele e se pôs atrás dele. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então havia uma proteção divina. O caminho era difícil, tenebroso, o caminho era temeroso, mas, irmãos, existia uma condução divina nesta situação. Sabe, irmãos, que em todas as situações que nós vivemos, Deus sempre tem estado presente. Lembra-se disso. Deus sempre esteve, Deus sempre estará presente. Eles não têm o que fazer, eles não têm o que recorrer, mas nesses momentos cruciais, de dificuldades, de lutas, crermos, é necessário crer que Jesus sempre estará conosco, estará comigo, Deus sempre estará com você. Então pense nisso. A gente pode, o emprego está se acabando, o emprego, o salário estão cortando, muitas coisas acontecendo, o medo da doença, de contraí-la. Mas uma coisa que a gente deve e tem que acreditar é que Deus está conosco. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus tem estado conosco como esteve com esse povo. Então, eles têm essa dificuldade, esta luta, o exército atrás de Faraó, eles no meio, um grande mar, mas não estão só e desamparados. Deus está conosco. Há um amparo divino sobre as nossas vidas. E diz o texto, irmãos, no capítulo 14, versículo 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou-se em seco,
e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Então, irmãos, nós podemos passar por dificuldades, por lutas, mas Deus tem estado conosco. Então, o Faraó está atrás deles, irmãos, na frente, ao mar. E o que eles vão fazer, irmãos? Moisés, ele olha para Deus e Moisés estende a sua mão sobre o mar. E Deus orienta Moisés e ele estende as mãos. E Deus faz com que as águas se transformem em dois paredões, um do lado esquerdo e um do lado direito. E o povo de Israel passou em seco e Deus abençoou e concedeu vitória. Em momentos de tremenda angústia, irmãos, de tremenda dificuldade, continuamos crendo nas palavras de Deus. Em momentos em que o mar está na frente, em que o exército está atrás, eles precisaram confiar em Deus. E Deus ali operou uma grande vitória. E Deus ali operou um grande milagre. É nesses momentos em que nós não sabemos para onde ir. É nesses momentos que muita gente tem o achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. É nesse momento que devemos acreditar nas palavras de Deus, nas palavras do Senhor, nas palavras sacrossantas que estão registradas na Bíblia Sagrada. Então, eu repito a você nessa noite, se você olha de um lado, não tem perspectiva alguma. Se você olha para o outro lado, não há perspectiva alguma. Olhem para o autor e consumador na nossa fé. Olhem para as sagradas escrituras. Olhe para que Deus estenda as mãos e Deus venha manifestar sua glória sobre a minha e sobre a sua vida. E aí ele passa, irmãos, pelo meio daquele mar. E ele tem o cântico, irmãos. E eu fico com esse cântico do capítulo 15 do livro do Êxodo, versículo 2. O Senhor é minha força e o meu cântico. Então, se lhe falta força para prosseguir essas angústias que nós estamos vivendo, acredite, o Senhor é minha força e o meu cântico. Se lhe falta perspectiva, irmãos, de vida, se você está preocupado, ansioso, se você está nesse exato momento triste, amargurado, preocupado, o que será do amanhã? Eu quero dizer para você nessa noite uma palavra profética de Deus. O Senhor, como diz Moisés, é a minha força. O Senhor é a nossa força. Em momentos de luta, em momentos de dificuldade, o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força e Ele é o nosso cântico. Então, em momentos de grandes lutas e de grandes dificuldades, o Senhor, meu irmão, o Senhor, minha irmã, é a nossa força. O tempo está fechado, o céu parece de bronze, não há perspectiva. Aliás, os prognósticos são os piores para muitos, mas eu e você, nós temos um Deus que nós cremos e acreditamos. O Senhor, Ele é a nossa força.
E diz mais, ele é o nosso cântico. E diz mais, ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Então quero dizer a você desta noite que está ouvindo esta palavra: o Senhor é a nossa força. Tá difícil, meu irmão? Só notícia ruim em tudo quanto é lugar. Só notícias ruins de toda quanto é espécie. Mas eu digo aos irmãos, o Senhor é a nossa força. E certamente, esse mar de alguma forma se abrirá. E passaremos por esse mar, eu vou chamar o mar de fase. Essa fase passará. E nós, irmãos, cantaremos o cântico de Moisés. O Senhor é minha força, o Senhor é o meu cântico. Que nós possamos estar firmados nesta palavra, que nós possamos estar firmados nesta convicção de que se há um mar na frente, se não há perspectiva nenhuma, se a gente não vê as portas se abrirem, acredita, meu irmão, em Deus, porque Ele é a nossa força. Acredita, você que está ouvindo nesta noite, Deus é a nossa força. Acredite, por nós não chegaremos em lugar algum, mas o Senhor, Ele é a nossa força. E diz o texto, o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. E aí, irmãos, Deus estendeu as mãos e aquele povo passou por aquele mar seco. E naquele dia, irmãos, Deus os abençoou e concedeu essa vitória nessa travessia. Então pensa nisso, nós estamos vivendo uma travessia e nós iremos passar esta travessia e lá na frente, irmãos, aqui nessa terra, ou encontrando com Jesus, poderemos dizer, o Senhor é minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Acredite nessas palavras de Deus nessa noite. O Senhor, Ele é a nossa força. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos e conceda vitória aos irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos e manifeste o teu poder sobre a vida de todos. Também lembrando aos irmãos, se inscreva no nosso canal. Irmãos, repassem para os amigos, para os vizinhos. Se inscrevam no nosso canal. Também agradeço aos mais de 700 pessoas que assistiram ou que estão assistindo essa mensagem que a gente passa a cada terça e a cada domingo aos irmãos, juntando todos os cultos, obviamente. Mais de 700 pessoas já visualizaram as mensagens que nós temos trazido à vida dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. O nosso canal é AD Jardim Jaraguá. Que os irmãos se inscrevam e que Deus abençoe a vida de cada um. Mas eu quero orar por você nesse exato momento. E eu finalizo no capítulo 14 do Êxodo, versículo 14, que diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Eu quero orar por você nesta noite. Senhor Deus de paz, Senhor Deus fiel, estenda tuas mãos sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs, dessas pessoas que estão ao alcance da minha voz.
abençoa a vida de cada um, Senhor, e consegue, Deus, vitória. É o que eu lhe peço nessa noite, que tu abençoe a vida de cada um. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Todos vão dizer amém? Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.